pergunta que vamos responder agora foi enviada por uma de nossas ouvintes tempos atrás e decidimos retomá-la no programa por conta de uma questão levantada em nossos estudos. Pergunta: sendo eu de família católica, aprendi desde a infância a necessidade de rezar pelos mortos. Dias desses, porém, uma conhecida me disse, segundo a sua religião, que não devemos orar pelos que se foram desta vida, porque o destino dos mortos já está decidido e nossas preces não adiantarão nada. Eu gostaria que falassem sobre isso. Para atender a sua solicitação, nós vamos dar a resposta que Allan Kardec deu aos que creem na eternidade das penas e não acreditam na eficácia da prece pelos mortos. Esse texto de Allan Kardec se encontra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e essa resposta está no capítulo 27, item 19, para quem se interessar em consultar. Ouça o que disse Kardec. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem ou ser condenada às penas eternas. Num e no outro caso, portanto, a prece seria inútil, segundo elas. Sem discutir a validade dessa crença, nós admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos, prossegue Kardec, se mesmo com essa hipótese é lógica, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhe o sofrimento? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter sua liberdade, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? E prossegue Kardec: quando alguém é atacado de uma doença incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os condenados pode estar alguém que você seja caro, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho, e só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderei recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que farias por um prisioneiro? Não lhes daria uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como primeiro de todos os deveres o amor ao próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos de assistência moral dos que nos amam. E vejam, prezados ouvintes, que mesmo admitindo a eternidade das penas, ainda assim a prece seria de grande utilidade para os mortos. Entretanto, devemos considerar que no Espiritismo não se admite a eternidade das penas, porque não admite a existência de um Deus violento e vingativo. Sabemos que os espíritos ora estão encarnados, ora desencarnados. Orar pelos desencarnados é um dever moral de todos nós, principalmente se esses desencarnados não são os nossos entes queridos. A prece é um turbilhão de bons pensamentos que carrega consigo nossos mais puros sentimentos, a nossa fé em Deus e os nossos mais elevados propósitos de fazer o bem. E com isso, ela pode servir de alívio aos que estão sofrendo
E mais do que isso, elas podem criar condições para que os bons espíritos, em nome de Deus, possam interceder em seu favor, principalmente levando em consideração a necessidade de lhes conferir apoio para o seu despertar para uma vida melhor, visando ao seu progresso espiritual. Ouvintes, atenção agora para o livro que nós vamos sortear entre os ouvintes que se comunicarem conosco até 15 para o meio-dia. Conforto para a Alma, da autoria de Espíritos Diversos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que é da editora Petit. Os relatos de casos de atendimento espiritual a pessoas necessitadas. Use o 14 981 05 15 35. Ouvinte de Vera Cruz, estudioso da doutrina, enviou-nos a seguinte constatação. No livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, lemos: o Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem que estão em erro sobre um ponto, se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Pergunto, se esse entendimento pode se aplicar aos artigos da Revista Espírita de abril de 1862, intitulado Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra, e da revista de agosto de 1864, Questões e Problemas, Destruição dos Aborígenes do México. Esses artigos, escritos respectivamente em 1862 e 1864, foram inseridos por Allan Kardec na Revista Espírita, com a finalidade de mostrar, primeiramente, que não existe uma verdade pronta e acabada sobre todas as coisas. Em segundo lugar, que a ciência é uma fonte confiável de estudo, embora caminhe de conformidade com o progresso do pensamento humano. Em terceiro lugar, que o Espiritismo deve andar ao lado da ciência, mesmo que a ciência valorize apenas os aspectos materiais, sem descortinar a verdade espiritual que está por trás de todos os fenômenos. Ora, se o Espiritismo segue, de certo modo, a ciência, respeitando suas descobertas, ele não pode se arvorar igualmente como dono da verdade, e até porque as verdades científicas mudam com o tempo. Desse modo, lendo sobretudo a Revista Espírita, podemos perceber que muita coisa mudou dos meados do século XIX para os nossos dias em termos de verdade científica. A frenologia, citada na Revista Espírita, que no século XX foi completamente descartada pela ciência, era mais materialista que a nova ciência que passou a investigar o cérebro, a neurociência. E na época, era ela que pretendia ditar o caminhar da evolução do que chamava raça. No tempo de Kardec, o que predominava segundo os conceitos dessa ciência e da antropologia é o conceito de raças humanas, que hoje não é mais concebível no meio científico, sendo substituído pelo conceito de etnia, que considera sobretudo os valores culturais de cada povo. Ao afirmar que o Espiritismo jamais será ultrapassado, conforme a citação da Gênese, Allan Kardec queria dizer que a doutrina sempre estará disposta a se amoldar às novas verdades ou às novas descobertas. Logo, o que o autor escreveu sobre perfectibilidade da raça negra, no momento atual, tem que ser reinterpretado à luz do caminhar progressivo do conhecimento humano, embora Kardec estivesse mais interessado na evolução espiritual do que na evolução biológica.
André Luiz, um século após Kardec, deu luz a vários conceitos que ainda não se mostravam tão claros no Espiritismo quando examinados à luz da ciência atual. Falando do tema aborígenes do México, Kardec ratifica o que pensa a doutrina até hoje nos seus princípios filosóficos. A filosofia é mais abrangente que a ciência e é a filosofia espírita que dá sustentação à doutrina. Embora o Espiritismo seja declaradamente contra a violência, temos que reconhecer que o caminho da evolução que a humanidade escolheu não dispensa os conflitos e a guerra, e em muitos casos nem mesmo o extermínio. Desse modo, não é difícil concluir que os temas científicos tratados na Revista Espírita devam ser interpretados à luz dos princípios filosóficos do Espiritismo. Atenção, senhores pais e responsáveis. As atividades da evangelização infanto-juvenil acontecem todos os domingos a partir das 9 horas e 45 minutos no Lar Meimei. E às 10 horas da manhã, a reunião de jovens da mocidade. A Livraria Batuíra do Caminho de Damasco empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no centro, menos nas quintas-feiras, sempre às 18 horas, e as crianças acompanhadas dos pais recebem o passe a partir das 17 horas e 30 minutos. Reuniões de estudo do centro. Segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta, estudo do Evangelho. E sexta, leitura em grupo de uma obra de André Luiz. Atualmente estamos lendo a obra No Mundo Maior. Tem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. De Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. O clube só faz entregas na cidade de Garça. Neste mês de julho, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o livro A Sombra do Abacateiro, preciosa obra de Carlos Bacelli, em que o autor relata os costumeiros encontros do povo com Chico embaixo de uma árvore, quando o médium trazia elevados esclarecimentos sobre temas do dia a dia. Editora Intervidas. E para você receber esse livro, basta você se associar ao Clube do Livro. Você pode ligar agora ou depois, passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no celular 14 996 69 5008, ou enviar o e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. Associe-se ao clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$ 27,00. E você entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter ali uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo.
Atenção, ouvintes, no próximo domingo, 20 de julho, a USE Intermunicipal de Garça realizará o 18º Encontro da Família Espírita no Lar Meimei, cujo tema será Família, entre laços e nós. A diretoria da USE está convidando todos os integrantes das atividades dos Centros Espíritas de Garça e região e suas respectivas famílias, crianças e adultos para participarem desse encontro. O encontro será no período da tarde, das 13h30 às 18 horas, e contará com a participação do psicólogo espírita Valci Silva, da cidade de Tupã. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link Encontro Família Espírita 2025, que você vai encontrar na internet. Após o encerramento, haverá uma confraternização junina no local, com comes e bebes envolvendo todos os participantes. Preste atenção nesta questão de uma ouvinte que fomos buscar em nossos arquivos. Ela diz o seguinte: eu li numa revista que a mágoa pode provocar doenças, e aí fiquei pensando se os problemas de saúde que eu tenho hoje se não decorrem disso. Mas como fazer para evitar a mágoa, se você vive num ambiente em que as pessoas estão sempre te machucando? Você deve ter visto nessa reportagem que existem hoje vários estudos a respeito da repercussão de nosso estado emocional no funcionamento do corpo. Parece não haver mais dúvida que os sentimentos chamados negativos, como a mágoa, o ódio, a inveja, o ciúme e outros, não nos fazem sofrer e com muito mais constância que as dores físicas. É o que chamamos sofrimento moral. Mas na verdade ele acaba tendo repercussão em nossa economia orgânica, pois afeta diretamente o sistema nervoso, onde fica o comando de todas as funções do corpo. Algumas doenças já podem ser atribuídas a sofrimentos e traumas emocionais dos pacientes. Por exemplo, asma, desarranjos gastrointestinais, câncer e certas cardiopatias. Outros problemas podem não ter tido a origem na emoção doentia, mas eles são agravados por elas. As pessoas em geral precisam tomar consciência disso, pois nós, seres humanos, não somos máquinas. A emoção é o aspecto mais importante da vida, que devemos trabalhar para evitar desequilíbrios comprometedores. Interessante que vamos encontrar nos ensinamentos de Jesus expressivas recomendações a respeito, quando ele fala da indulgência e do perdão. O próprio Pai Nosso, a oração mais difundida no mundo cristão, diz em certo trecho: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Essa frase, meus amigos, tem um sentido profundo. Talvez a maioria das pessoas que a proferem em suas orações não tenham percebido isso. Ela fala do nosso perdão e do perdão de Deus. Como entender isso? O perdão de Deus é a resposta da natureza. Quando odiamos, sofremos. Quando perdoamos, deixamos de sofrer. O ódio é um sentimento agressivo, violento, que, embora se dirija para o outro, na verdade causa mais mal para quem o sente. O ódio queima por dentro, não só a alma, mas também o corpo. A neurociência, a área da medicina que estuda o sistema nervoso, constatou que, ao cultivar um sentimento desagradável, o cérebro agride o organismo, causando-lhe certas disfunções. Quando esse estado se repete muitas vezes ou se torna constante, instala-se ou agrava uma enfermidade. Não há receita pronta e acabada para combater a mágoa, além daquela que Jesus ensinou há 2000 anos, a compreensão. A compreensão é a base do perdão. Compreender é se colocar no lugar do ofensor. É mais do que isso. É perceber que ele também é um ser humano, nosso irmão, que erra como nós erramos,
que deve ter seus problemas que ele está sofrendo, ainda que por ignorância, e que por isso deve ter seus motivos para fazer o que fez, mesmo que seu ato não se justifique. Não é fácil assumir essa postura, mas é a única que nos pode livrar de um sofrimento maior, que pode vir a ter a repercussão desfavorável no futuro. Se quisermos vencer nossas mágoas, precisamos aprender a ver as pessoas por outro ângulo, procurando penetrar no mundo de seus problemas e dificuldades. Por isso, Jesus afirmou que somos irmãos. A proximidade espiritual nos torna mais suscetíveis de entender que somos iguais e que todos sofremos, ora agredindo o outro, ora sendo agredidos por ele. Se estudarmos melhor nossos defeitos, através dos erros que temos cometido, podemos compreender melhor a condição daqueles que erram contra nós, da mesma forma que precisamos nos compreender quando somos nós que erramos contra eles. Atenção, ouvintes, para o livro que nós vamos sortear logo mais, entre os ouvintes que se comunicarem conosco, Conforto da Alma, para a Alma, é da autoria de Espíritos Diversos pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. São relatos de casos de atendimento espiritual às pessoas necessitadas. Use o 14 98105 1535. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, o exercício da paciência. Em seu livro Em Busca de Chico Xavier, Claudinei Lopes, citando um tal de Zé Maria, amigo do médium, conta que, certo dia, uma senhora veio de São Paulo para conversar com Chico Xavier. Mas ela falava tanto que parecia que era o Chico que viera consultá-la. E toda vez que Chico tentava falar alguma coisa, ela o interrompia e continuava falando. Zé Maria conta que foi ficando irritado com aquela senhora e teve vontade de interferir e perguntar ao Chico como que ele podia suportar tamanho atrevimento, mas se conteve. Na saída, uma senhora de Goiânia pediu ao Chico que tirasse uma foto com seu filho, de mais ou menos 3 anos. Zé Maria tentou pegar a criança no colo e colocá-la ao lado do Chico e tirar a foto. Mas o Chico o conteve e disse: "Pois é, Zé Maria, quando a gente tem um amigo que não está à altura, não podemos desejar que ele suba até nós. Nós é que temos que descer até ele." Chico ajoelhou-se e tirou a foto com o garoto. A pergunta de Zé Maria estava respondida. Bem, ouvintes, nesse momento passamos para o sorteio do livro que nós anunciamos entre os ouvintes que se comunicaram conosco durante esse programa. Livro Conforto para a Alma, de Espíritos Diversos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. E atenção, ouvintes, que o livro sai para a nossa ouvinte da cidade de Garça, Cíntia Conceição. Parabéns, Cíntia, aproveite bem sua leitura e pode procurar o seu exemplar na loja Leves, na rua Minas Gerais 148. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e atenção. Se vocês permanecerem na web rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, com Maris Carvalho e Vitor Berno. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja para vocês a saúde e a paz. E para encerrarmos, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia
a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.